Olá, amigos, irmãos. Vamos continuar falando sobre a unidade. A unidade que se prega na palavra de Deus é a unidade única. Por que a unidade única? Porque Jesus criou uma única igreja, essa igreja nunca deixou de existir, ela já faz 2000 anos que ela vem ganhando a terra, porque o projeto de Deus é que a igreja, como a pedra, Jesus como a pedra encheria toda a terra, e isso através da igreja, porque a igreja, cada pessoa que se une a Cristo se torna uma pedra com ele. Então esta grande pedra profetizada por Daniel encheria toda a terra. E aí Paulo diz que a igreja é a plenitude de Cristo, é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, através da igreja, a igreja que ele edificou, ele chama a unidade de todos aqueles que vierem a crer nele, que foi a sua oração no capítulo 17 de João. Pai, eu quero que todos sejam um. Então é esta unidade única. Porque cada denominação criou uma unidade própria. Por exemplo, os batistas, através de suas leis, das suas doutrinas, da sua filosofia de vida, criou-se uma unidade própria batista. Então os batistas são unidos como batista na unidade batista. Os presbiterianos a mesma coisa, os assembleias a mesma coisa. Cada denominação tem uma unidade própria. O Senhor quer que todas essas unidades sejam extintas da sua vida e você venha para a unidade que Ele criou. E esta unidade é a única e verdadeira igreja. E acerca desta unidade única em Cristo e na igreja que ele fundou, a igreja única que está na palavra, Paulo diz o seguinte sobre esta igreja, falando da unidade. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quando eu estava na igreja metodista, estive por muitos anos ali, eu preguei sobre esse texto lá. E eu falava sobre a unidade, a igreja tem que ser unida, mas com aquele entendimento da unidade metodista. Eu estava falando para os metodistas na unidade metodista. Eu achava que cada pessoa, em cada igreja, em cada denominação, aqueles que eram fiéis ao Senhor seriam salvos, que a igreja era algo invisível e que cada crente que se colocasse mesmo em santificação, buscando o Senhor, em qualquer igreja, que quando o Senhor viesse, todos esses seriam arrebatados, e isso era a igreja. Era esse o meu entendimento. Eu ouvia isso e pregava isso também. Então eu lia esse texto lá na igreja metodista e pregava sobre a unidade dos irmãos, sobre a base metodista. Mas quando o Senhor me revelou a verdadeira igreja, ele disse: isto é uma falsificação da palavra que você estava fazendo lá. Mas por quê? Está escrito na palavra. Assim, pois é, esta palavra, esse Novo Testamento, nunca foi escrito para os irmãos metodistas na base metodista. Foi escrito para a base da igreja. Paulo está falando aí da igreja. Quando Paulo disse isso, não existia a igreja metodista. Então eu disse, mas como que eu faço? O Senhor, eu ainda não conhecia nada da igreja, ele disse, para que você estivesse falando a verdade desse texto, você tinha que abrir esse texto e dizer, irmãos de Mandaguari, incluindo todos. Irmãos de Mandaguari, não haja divisão entre vós. Então você estaria pregando contra você mesmo, se você estivesse dentro da igreja metodista. Porque você tem que dizer, você tem que deixar de ser metodista, o outro tem que deixar de ser batista. Cada um sair desta unidade própria, criada pelo próprio homem, para vir para a unidade única, que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que nasceu em Jerusalém, que veio para ganhar toda a terra e que nunca se dividiu, ela não pode. É da essência dela a unidade. É isso que Jesus deixou claro, e eu volto a afirmar a você, ninguém vai mudar o Senhor.
Ah, mas eu criei uma igreja, coloquei nela o nome de tal lá e ganhei muitas almas para Jesus. Jesus disse, não, se você fosse da igreja, você teria morrido para você mesmo, e você nunca, homem morto não abre igreja. Só abre igreja pessoa viva, que sou eu sou a pedra viva. Eu que estive morto, estou vivo para todo sempre. Jesus está vivo hoje, para ser Ele hoje. Então o Novo Testamento fala dessa igreja. Hoje, eu fui convidado para conversar com um ancião, e ele começou a falar sobre a igreja dele. Falou tudo, tudo. Quando ele terminou, eu falei, olha, irmão, está certo, a sua casa está muito boa, muito bem construída, está dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento. Só tem um probleminha com o senhor. De qual? Eu falei, é que a base que o senhor está construindo a sua casa está errada. A sua igreja tem quantos anos? Tem 107 anos. Na sua Bíblia está escrito que Jesus fundou a igreja cristã do Brasil e pôs o nome nela de Igreja Assembleia Cristiana e tal, depois mudou para Igreja Congregação do Brasil, e depois Jesus mudou ela para Igreja Cristã no Brasil. Foi Jesus que fez isso? Não. Então, a base está errada, meu irmão. Aí eu disse para ele, o senhor disse assim várias vezes, a minha igreja, a igreja cristã, está com base no Novo Testamento. Aí eu disse para ele, então há uma coisinha errada aí. A verdadeira igreja existia antes do Novo Testamento, irmão. Mas você está falando uma blasfêmia contra o Novo Testamento. Disse, não. Quem escreveu Romanos? Foi Paulo. Quem escreveu Coríntios? Paulo. Gálatas, Efésios. E quase todos os livros da Bíblia, quem escreveu foi Paulo. E o que Paulo fazia antes de ser crente? Perseguia a igreja. Então, a igreja existia antes de Paulo. Aliás, a igreja é um projeto eterno de Deus, desde a eternidade, em Cristo, e que veio ser revelado em Cristo. Quando Cristo disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava já dizendo, eu sou a igreja. Eu sou essa unidade. A igreja é uma pedra, por quê? Porque eu sou uma pedra, aqueles que vêm sobre mim vai se tornando uma pedra, e a igreja vai ser uma pedra grande, como disse Daniel, que vai encher toda a terra. Então essa igreja, ela veio para ser eterna. Então ninguém pode escapar disso, queridos. Eu estou aqui dizendo a verdade para você. Eu sou um ancião de 70 anos, eu não vou mentir. Eu estive muito bem numa denominação, eu era querido lá, porque sempre fui muito apegado às coisas de Deus, fui um pregador da palavra, mas o Senhor me revelou a igreja. E hoje eu tenho que falar a verdade, eu não posso sair disso daqui. Então o Novo Testamento, ele está não é a igreja que tem base no Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento é que tem base na igreja. Paulo teve a visão da igreja e viu que a igreja tem que ser unida. Por isso ele escreveu. Paulo não escreveu para que a igreja fosse do jeito que ele queria. Paulo escreveu o que ele viu na igreja. Porque a igreja é antes de Paulo. Paulo não criou nenhuma igreja. Paulo escreveu sobre a igreja. Ele teve a revelação da igreja. E ele está dizendo aqui um rogo do Espírito Santo. Eu rogo, irmãos, em nome de Jesus, o maior da igreja, o cabeça da igreja, é no nome dele que eu rogo que não haja divisão entre vós. Nós vamos falar sobre a divisão, próximo capítulo. Então fica com esta palavra. Você quer construir sua casa espiritual, você quer ter base para ser um servo, vem para a igreja do Senhor. Quando eu falei para esse ancião que a igreja que é a base do Novo Testamento, ele se escandalizou comigo, não conseguiu entender, porque ele disse que a igreja dele está baseada no Novo Testamento. A igreja dele nasceu há 107 anos e é a única que existe. Eu falei, a sua igreja nasceu de Franciscon, Luiz Franciscon, foi um italiano, presbiteriano, que imigrou para os Estados Unidos, depois disse que teve uma visão, que uma pessoa tem que ser batizada em 4 nomes. Em nome de Jesus, em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criou 4. Jesus disse, vocês vão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse homem disse que teve uma visão que tem que ser batizado em nome de Jesus
e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, Jesus e o Filho é a mesma coisa, mas são um pretexto para criar novas igrejas. Cada um cria uma igreja diferente. Jesus nunca falou de vestimenta, nunca falou de sábado, nunca falou nada. Então tem pessoas que fazem uma unidade em cima do sábado. Queridos, usa o seu raciocínio, presta a Deus um culto racional. Para você saber, esta igreja que Jesus fundou, ela tem o peso da eternidade, porque a igreja está vinculada ao reino. Jesus, logo que falou sobre a sua igreja, disse: eu darei a chave do reino. Chave significa autoridade. Autoridade, quem tem a chave, tem autoridade para abrir e fechar. Então, a igreja, ela que recebe as pessoas. Quando uma pessoa aceita Jesus, vem para a igreja, e quando a igreja batiza esta pessoa, está dizendo: venha, entra para dentro do reino. A chave do reino. Quando a igreja batiza alguém, recebeu esta pessoa, e se a igreja falar: não, você não vai ser batizado, nós não queremos você, a Bíblia diz que aquilo que a igreja rejeita, o céu também fecha a porta. A igreja é a autoridade máxima sobre a face da terra. Por isso nós temos que ser muito humildes, amorosos, muito agradecidos a Deus por pertencer à igreja. Queridos, hoje eu estou na verdadeira igreja. Você que é batista, você que diz que é metodista, presbiteriano, queridos, quando estas igrejas, chamadas igrejas, com as suas unidades próprias, começaram a surgir, a verdadeira igreja que está aqui na palavra de Deus já era. E ela é e ela será sempre. Sabe por quê? Porque a igreja é o próprio Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Enquanto Cristo for o cabeça da sua igreja, nenhuma outra igreja terá lugar no seu coração. Ele tem uma igreja. E se você quiser vir para a unidade do seu corpo, você precisa vir para a igreja dele. Não é de Luiz Franciscon, como que é aquele ancião. Ele não quis ouvir mais, ficou revoltado, disse que eu estava blasfemando contra o Espírito Santo e foi embora. Falei: vem, irmão, vamos conversar mais. Não, não quero conversar porque você está blasfemando contra o Novo Testamento. Eu disse: o Novo Testamento é maravilhoso. É o documento que a igreja gerou para falar dela. Então, a igreja é antes dele. Paulo entrou para a igreja depois que ele começou a escrever sobre a igreja. Mas a igreja é antes de Paulo. E o Novo Testamento tem base nos princípios de Deus. Então o Novo Testamento nos leva para a igreja. O Novo Testamento nos leva para Jesus. É maravilhoso o Novo Testamento. Mas a igreja é antes do Novo Testamento, com certeza. Paulo perseguia a igreja. E foi Paulo que escreveu o Novo Testamento. Isso é claro. Ele não entendeu. Ele disse que não. O Novo Testamento veio primeiro do que a igreja. Só na cabeça dele. Então, queridos, vamos para a igreja. Para a verdadeira igreja. Ela nunca deixou de existir. Ela é o próprio Cristo. A igreja é o Cristo coletivo. Sempre existiu. Ela teve grandes problemas no passado de perseguição da própria Igreja Católica, do Império Romano, mas Deus sempre teve aqueles que guardaram as palavras no seu coração. E hoje ela está no mundo todo, crescendo absolutamente muito forte esse mover de Deus, porque Jesus está para vir e é a igreja, junto com o Espírito Santo, é a noiva que vai dizer: ora, vem Senhor Jesus. E eu quero ser um desses. Estou te convidando humildemente para você raciocinar sobre estas coisas e veja se é possível um homem que vem para a igreja, que morreu para o mundo, que segue a Jesus de perto, sair e criar uma denominação, chamar essa igreja do nome que ele quiser, colocar lá as leis que ele quer, mandar criar um clero, criar e virar um império no mundo todo e falar de dinheiro e ganhar dinheiro. Nada disso acontece na igreja. Nós não falamos de dinheiro, nós não temos um clero. Jesus é o cabeça e a autoridade daqueles que são presbíteros é dada pelo próprio Espírito. E nós humildemente obedecemos ao Senhor e à sua igreja. Somos submissos à igreja. A igreja é o corpo de Cristo e é a igreja que é tudo para nós nessa terra. A igreja é Cristo.
é a expressão de Jesus na terra, é o seu corpo. E se você quiser ser a igreja, você tem que sair da denominação. Porque não tem jeito de você ficar na denominação e ser a igreja. Você precisa vir para a verdadeira igreja, na base correta e na unidade única, que é o próprio Senhor Jesus em sua igreja, e não numa denominação qualquer. Ninguém vai arrastar Jesus, Jesus é o dono aqui da Batista, Jesus é o dono da Assembleia, Jesus é o dono. Misericórdia! O princípio governante de Deus é uma esposa e um marido. A igreja é a esposa do Cordeiro. É essa igreja que eu sou e que estou convidando você. Até a próxima.